Olá pessoal, Pedro Vitor aqui para mais uma entrevista aqui no seu site Toledo News. Estamos aqui com Iris Escuciato, que é do Conselho Municipal e Estadual da Defesa da Criança e do Adolescente, para a gente comentar um pouquinho sobre o edital para seleção de conselheiros do Conselho Tutelar, que termina as inscrições nesta semana. Muito obrigado, Iris, pela presença, é uma grande honra para a gente estar te recebendo. Bom dia a todos, né? O prazer é da gente, né? Sempre falar um pouco dos direitos da criança e do adolescente, das instituições de defesa dos direitos da criança e do adolescente, que hoje nós temos uma rede de proteção bem instituída, né? No Brasil todo, de defesa dos direitos da criança. E é um prazer meu de estar aqui falando de um assunto que eu amo. Já começando nessa questão do assunto que você ama de fato, contar um pouquinho da história de como foi o conselho aqui dentro, até a gente conversando um pouquinho ali no office, você falou um pouquinho sobre a implantação, sobre a história aqui dentro do estado, da importância de fato de ter um conselho dessa forma para a cidade. Na verdade, Toledo é bem pioneiro, né, na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Logo após a aprovação do Estatuto, né, que foi no ano de 1990, nós imediatamente já começamos, junto com o Ministério Público e com várias lideranças, a construir o nosso Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E logo após, nós já também fizemos o processo de eleição do Conselho Tutelar. Então, Toledo é o terceiro município do estado do Paraná que criou o seu Conselho Tutelar. Primeiro foi Maringá, depois Campo Largo e depois Toledo. Então, nós somos bem pioneiros. E desde lá, a gente sempre tem uma rede de proteção à criança bem instituída no nosso município. E pensando nessa questão, nessa trajetória aí desde 90 até 2023, a gente pode ver nesse período, quais foram as principais mudanças? Houve uma mudança de foco? Quais são as novas tecnologias? Como é que você vê hoje esse processo frente ao que era no início? Eu vou te falar que teve muitas mudanças, né? Inclusive, o próprio estatuto teve várias alterações. A sociedade ela é mutante. E nós, há anos atrás, há 30 anos atrás, com certeza, a nossa problemática da criança e do adolescente era uma. E hoje a gente está numa situação totalmente diferente, principalmente em relação à dependência tecnológica das nossas crianças e adolescentes. Estamos saindo de uma pandemia, então nós estamos com muitos problemas de saúde mental de crianças e adolescentes. A gente sempre fala que nós tivemos, nesse período pandêmico, o emparedamento das nossas crianças, né? Primeiro, a gente falava que era para as crianças não ficar, né, no celular e computador, enfim, nas redes sociais, e ir para a escola. Mas nós tivemos um processo de reversão tão grande que a escola pediu para eles irem acompanhar as aulas, né, nas redes sociais, principalmente nos celulares, né? Porque nem todas as famílias têm computadores. Então, a gente teve um processo de mudança muito significativa. Então, hoje, se a gente for fazer uma análise de qual é a grande problemática da criança e do adolescente hoje, nós temos a dependência tecnológica, o problema de saúde mental, o problema de evasão escolar, porque a escola ela tem que realmente atrair os seus alunos, né? E as redes sociais elas são mais atrativas. Então, a escola está rebolando para conseguir, principalmente os adolescentes, né? dentro da instituição escolar. Então, são desafios, né? Eu só estou citando a pandemia, mas nesse período todo de 30 anos, a gente sempre teve muitas mudanças. E também um outro problema que nós estamos enfrentando muito hoje são aqueles cyberbullying. Nós estamos enfrentando problemas das pessoas que realmente usam imagem de crianças, né, para vender a imagem da criança. Então, olha, a gente tem que ir aprendendo todos os dias um pouco, porque as coisas vão mudando. Sem dúvidas. E dentro desses pontos, você deu um panorama mais geral. Aqui, mais no micro, falando de Toledo especificamente, quais são os pontos que mais pegam hoje? Qual é a principal demanda de vocês ali? Se a gente puder ranquear ali os principais pontos que vocês trabalham. Eu vou te falar enquanto representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Porque o Conselho Municipal, ele trabalha todas as questões de demanda
que nós temos hoje em relação ao que ainda precisamos fazer, né? Toledo tem uma rede de proteção à criança, como que eu comentei, muito bem instituída, mas nós ainda sempre tem que avançar um pouco, né? Então, nós ainda temos, assim, falta de vagas no acompanhamento de psicólogo, que é aquilo que eu comentei, né? Alguns problemas ainda de fila de espera, né? Muito grande, principalmente na Secretaria de Saúde. Nós temos evasão escolar de adolescentes hoje no ensino médio e não o ensino que é do município, mas de estado. Então, acho que nós temos esses dois gargalos aí que nós temos que focar muito, né? E também temos Toledo, neste momento, é tudo questão pós-pandêmico, né? Nós estamos com um número muito grande de crianças afastadas das suas famílias que estão dentro dos abrigos do município, né? Inclusive, está sendo implantado mais uma, né, casa-abrigo, e isso é sinal que a gente tem que melhorar algumas coisas, principalmente em relação às responsabilidades das famílias, né? O que está acontecendo com essa família que foi necessário retirar a criança do convívio familiar, né? Então, são problemas bem emblemáticos aí que a gente tem que trabalhar um pouco. Falou um pouquinho até que a galera mais velha já está indo para os colégios estaduais. E até você fazendo parte deste conselho estadual. Como é a relação hoje entre municipal e estadual? Quais são as principais ações em conjunto? O que pode ser feito? Porque hoje você citou algumas questões que são mais de vamos dizer, autarquias municipais, mas que o município tem mais contato, e também o ponto, vamos dizer, das escolas estaduais é muito do papel do governo do estado ali nesses colégios. Como é que é essa relação, essas ações? Olha, a gente sempre tem uma fala que, às vezes, a gente fala assim, é problema do estado em relação à educação de nível estadual. Não esqueço que o adolescente, a criança mora em Toledo. Então, se tem evasão escolar a nível de escolas estaduais, além de ser problema do estado, é também um problema do município. Então, a gente tem que entender o que a família... Eu sempre busco muito a questão da família, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 4, ele fala de responsabilidade da família, né, do Estado e da sociedade. Então, o número 1 é a família. Então, nós temos que começar a trabalhar um pouco o que está acontecendo com essa família que não está estimulando, né, esse jovem a ir para a escola. O que está acontecendo com a escola que ela não é mais atrativa, que ele não quer mais ir para a escola, né? Uma vez um promotor de justiça falou uma frase num evento que eu nunca me esqueci. Ele falou, aprender também é sofrer. Você tem que abrir mão de algumas coisas aí que você gosta para poder ficar estudando. O adolescente, né, também ele fala assim, não estou afim. Então, não dá para a gente falar que é de responsabilidade só do Estado ou só do município. E a gente também tem um recorte da saúde, né? O que é de média e alta complexidade é de responsabilidade, as especialidades são de responsabilidade do governo do estado. E a saúde básica, que é lá nas unidades básicas de saúde, é de responsabilidade do município. E é muito difícil fazer com que também, principalmente em relação à saúde, que a população entenda, né, essa questão das competências de cada ente federado, né? O que é da União, o que é do Estado e o que é do município. Esse alinhamento é uma questão até complicada, porque você está lidando com diferentes esferas, diferentes poderes, diferentes até objetivos, porque se a gente está olhando que o município tem uma relação lá de bairros que ele tem que cuidar, o estadual está lidando com 399 municípios, então cada um tem a sua realidade particular, mas uma coisa que não muda disso aí é essa questão da família, da relação da família. Hoje, analisando mais como experiente no setor, qual que você vê que é o principal papel ou forma da família de incentivar? A gente vê, por exemplo, até casos próximos de pessoas que foram sempre muito incentivadas desde pequeno, desde sempre, e pessoas que nunca tiveram esse incentivo. Alguns têm sucesso independente das circunstâncias, outros não para o futuro. Como é que você vê essa questão do papel da família hoje? Olha, antes de falar do papel da família, eu quero só lembrar você, quando a gente fala da relação Estado-município, né, que é um dado bem significativo, aqui em Toledo, a criança tem nome, sobrenome e endereço.
Quando ela sai, o problema desta criança sai do município, ela vai para dados estatísticos. Né? Então, a gente fala, temos 399 municípios e tanto X de percentual de crianças e adolescentes estão invadindo da escola. Aqui não, aqui a gente fala, olha, o Joãozinho que mora lá no bairro tal não está frequentando escola. Entendeu essa relação como é bem diferente, né? Então, é dentro do município que a gente tem que se preocupar mesmo com as nossas crianças e nossos adolescentes. E o papel das famílias, a gente sempre fala que com o capitalismo, né, as famílias foram em busca do mercado de trabalho, né? Pai e mãe foram em busca do mercado de trabalho. E os filhos ficaram meio à mercê, né, do Estado, cuidar. E isso, né, criou assim, um pouco de distanciamento, né, de aquele contato físico direto com a família. E a família, né, pai, mãe, o avô, a avó, porque a gente sempre tem que trabalhar a família extensa, às vezes a criança está num tio, está com a avó, e essa família, ela retorna junto com a sua criança no final da tarde, né? Essa família trabalhou, né? Esses pais trabalharam, eles estão cansados, eles também precisam de um pouco de sossego, né? E eles voltam com as suas crianças. Então, a gente fala muito que existe a questão até da negligência, né? Que é um dos tipos de violência, aonde fala assim, não, vamos deixar ele assistindo aí o que ele quer, que daí também eu descanso um pouco. Né? Então, a gente está realmente, esse fator aí que está assim, deixando um pouco as crianças meio esquecidas, né? Até pela própria família. Então, a gente aconselha as famílias, né, a conversar um pouco. Eu li um livro, que eu não me lembro do autor, mas chamava-se assim, Mãe Minuto. O que eu faço com o meu pouquinho de tempo que eu tenho com os meus filhos? Então, às vezes, você ter 30 minutos antes de você colocar a criança a dormir, procurar sempre fazer as refeições juntos à mesa. Inclusive, tem uma pesquisa que mostra que as famílias que fazem suas refeições sem televisão, sentam à mesa, porque o ato de você se alimentar é um ato prazeroso, e você conversar, né, entre os membros da família nas refeições. Isso deixa muitas famílias sem dependentes químicos e sem problemas de depressão. Então, você vê, às vezes, uma coisa tão simples que a família vai fazer, isso ajuda muito. No ato dessa criança, de você levar essa criança para o seu descanso, né, para dormir, sente um pouco do lado da cama do seu filho e fale para ele, eu te amo muito. Você é uma pessoa muito importante para mim, né? Apesar de eu não conseguir ficar o tempo que eu gostaria de ficar com você, eu amo muito você. Isso são coisas tão simples da gente fazer, tão pequenininhas, e que com certeza vai melhorar muito o desenvolvimento e a relação entre pais e filhos. E até assim, um parênteses que pode colocar, tipo, eu posso falar de experiência própria, o que é ter pais que sempre foram muito, que trabalharam muito, mas sempre, quando um não tava, o outro tava, sempre foi essa relação, e até hoje é muito, muito, muito ligado, muito próximo, essa questão, e de fato a importância. Analisando um pouquinho mais de cenário Toledo, dentro das atribuições, entrando um pouquinho mais da questão do edital. Hoje, qual é a principal... a forma da pessoa de ser, que a gente pode colocar dessa forma, para contribuir, principalmente ali com o conselho, contribuir como um conselheiro. Não falando especificamente das atribuições ou da questão mais de currículo, mas sim de forma da pessoa ser. Qual que você coloca ali que é a forma de ser para ser um bom conselheiro, sendo uma pessoa que já está muito neste meio? O papel do conselho tutelar, ele é de defesa dos direitos da criança. O conselheiro, eu vou te falar enquanto pessoa. Você me pediu enquanto pessoa. Exato. Né? A pessoa que escolhe ser conselheiro tutelar, ela tem que amar a causa da criança e do adolescente. Né? Não é fácil ser conselheiro tutelar, e o pessoal já sabe o papel do conselho tutelar, ele tem que ficar 24 horas à disposição, né? Toda vez que tem uma criança que está em situação de violência, que ele precisa sair. Né? Não é que eu fui para o bailão e o vizinho denunciou que as crianças estão em casa sozinhas. Né? Inclusive, isso é negligência, os pais podem ser processados por isso. Mas o conselheiro tutelar, ele tem que
incorporar o direito da criança e do adolescente. Ele tem que amar defender os direitos da criança e do adolescente. Caso isso não aconteça, ele não vai ser um bom conselheiro. Se a pessoa for lá e falar, eu vou me inscrever porque o salário é tanto, né, não vai dar certo. Né? Então, procure fazer outra coisa na vida, né? Mas toda vez que você escolhe ser conselheiro tutelar, você tem que realmente olhar para a criança em todos os aspectos, né? E a gente que é muito de defesa dos direitos da criança, se você, por exemplo, está andando na rua e vê que tem crianças pedintes, você aborda essas crianças e você vai ver o porquê que é que elas estão pedindo, o que está acontecendo. Então, a incorporação de você proteger a criança tem que estar implícita, independente se ele vai apresentar todos os critérios lá, não ter antecedentes criminais, morar no município, ter idade, tudo isso, ele realmente tem que amar, defender a causa da criança e do adolescente. É uma questão muito mais de proatividade, vendo uma questão do que propriamente uma questão de ser mais reativo, de apenas estar ali disponível para uma eventual necessidade. É uma coisa mais proativa, né? Exatamente. Até porque a criança e a adolescente, elas estão em todos no nosso dia a dia, nos nossos espaços, né? Se você vai num restaurante e tem um adolescente te servindo bebida alcoólica, você tem que você tem que ficar antenado, né? Opa, tem alguma coisa errada. Adolescente não pode trabalhar e muito menos ficar servindo. Pode trabalhar, claro, dentro daqueles critérios, mas não pode estar servindo bebida alcoólica. Ele não pode estar no período da noite, né, trabalhando. Então, você tem que realmente saber dos direitos da criança e do adolescente para você fazer as abordagens. Sim, e agora indo um pouquinho mais para a parte técnica da parte de edital. Quais são as características? Quais são... Agora essa parte aqui mais um bate-bola para a gente... levar para o pessoal que tá em casa, que está nos assistindo, as informações sobre o edital. Às vezes o pessoal não tem aquele tempo de ficar olhando, de lendo o edital, mas especificações mais técnicas do que de currículo dessa pessoa. O edital, inclusive, né, fecha agora no dia 12, né, então quem realmente tem interesse de concorrer à vaga, ele tem que morar no município, né, pelo menos 2 anos, ter um ensino médio, ter carteira de motorista, porque o Conselho Tutelar ele dirige, né, quando ele vai fazer um trabalho externo, ele dirige. Ele não pode ter antecedentes criminais, até porque eu não vou também contratar uma pessoa que tem caso de denúncia de maus tratos contra criança e adolescente, se bem que isso é muito relativo, né? A gente sempre fala que os antecedentes criminais é bem relativo, porque às vezes eu agrido minha esposa, mas nunca ela foi lá denunciar, né? Então é bem relativo. Morar no município, ter idade de 21 anos, ensino médio, ter comprovado em carteira a experiência de já ter lidado com criança e adolescente. Eu acho que são os mais... Mas, na verdade, o edital ele é bem né, grande. Então, ter idade de 21 anos, ir no município, ter conhecido experiência profissional, conclusão do ensino médio, possuir carteira de motorista... Creio que são esses aqui os dados, porque o edital, né, é bem extenso, né, mas com certeza ele está no site da prefeitura e a pessoa vai lá e lê, né, todos os critérios, os documentos, tem que fazer o protocolo na Secretaria de Direitos Humanos, né, lá na própria sede do Conselho Municipal, e a gente espera realmente que as pessoas tenham o interesse de ser conselheiro tutelar. É uma missão nobre. Pode ter certeza. É uma profissão nobre. De fato. E falando um pouquinho sobre esse processo, até o pessoal, não é quase uma entrevista de emprego, é muito mais para uma eleição, é uma eleição de fato. É um processo eleitoral. Sim. Os eleitores não é obrigatório, né, o eleitor. Então, o conselheiro tutelar, ele se candidata, após homologada a inscrição dele, ele vai começar a fazer campanha. Lembrando que o processo de eleição do conselho tutelar é como se fosse um processo de eleição normal, né? Ele não vai poder infringir várias regras do processo eleitoral dele, né? E as eleições são no primeiro domingo de outubro e a posse é em janeiro, na primeira semana de janeiro. E ele, nesse período todo, então, ele vai conversar com seus amigos, porque é um poder de convencimento ir lá votar,
né? Não é obrigado. Então, ele vai realmente conversar com seus amigos, olha, falar da sua proposta de trabalho como candidato, né? A vereador vai lá, convence seus amigos e fala da proposta de trabalho. E daí os 10 mais eleitos, né, vão assumir, são 5, nós temos 2 conselheiros tutelares, 5 são membros, né, 5, cada conselho tutelar obrigatoriamente tem que ter 5 conselheiros, e os demais vão ficar na suplência por ordem de chamada. Então, se nós tivermos um afastamento ou uma desistência, os suplentes serão convocados daí. Eu sei que é a parte que o pessoal está esperando, a gente deixa a parte mais para o final, mas quanto a questão de jornada de trabalho, como funciona até o trabalho em si e salário também. Olha, nós temos uma jornada de trabalho normal, como se fosse do poder público, né? Lembrando que o Conselho Tutelar, ele fica de plantão de sobreaviso. Então, o conselho em si, ele fica aberto, né? Mesmo horário do poder público, aí das 8h15 para meio-dia e meio-dia até 5h30. A partir na hora do almoço, a partir das 5h30 até no outro dia, é plantão de sobreaviso, né? E também nos finais de semana. Mas não que todos os conselheiros, fica 2 conselheiros sempre de plantão em caso de emergência. E eu também deixar bem claro para a população que esses plantões não são porque a minha filha saiu de casa, era 6 horas da tarde, são 2 horas da manhã, ela ainda não voltou para casa. Isso não é caso de conselho tutelar, isso é de responsabilidade da família. Então, tem muito disso, muito. Então, a gente tem que entender, porque o conselho tutelar, o conselheiro, ele fica no celular de plantão. E, inclusive, o próprio conselheiro tutelar vai refazer a pergunta: aonde que está sua filha? Você, enquanto pai, enquanto mãe, não sabe onde está sua filha? Daí, os pais ainda vão ser responsabilizados pela negligência. Então, essa é o trabalho, a carga horária do Conselho Tutelar. E a questão da remuneração, eles tiveram um aumento de salário. Eu não vou te confirmar com certeza, mas, se eu não me engano, está R$ 3.800, né? Essas questões também aí dos plantões de sobreaviso, no período que eles trabalham, eles também têm direito à compensação de horas. Sim, e não vou dizer mais para a gente concluir, mais por uma parte... A gente falou de tantas questões, olhando o futuro, olhando perspectivas. Você viu o avanço desde o princípio. Como você vê essa questão para o futuro, o trabalho do Conselho para o futuro, as evoluções do trabalho? Como você está vendo aí que a gente pode imaginar um conselho pensando daqui... Quando a gente estiver revendo essa entrevista lá em 2033, vamos lá. Pois é, gostaria de rever essa entrevista em 2033. O que eu falei na primeira pergunta que você me fez, né? A nossa sociedade, ela muda, né? Então, hoje, a função do Conselho Tutelar sempre vai ser de proteger a criança. Sempre vai ser de ouvir as denúncias em relação à criança e adolescente. Mas eu não acho que no ano de 2033 nós vamos ter os mesmos problemas. Talvez a função do Conselho Tutelar vai ser a mesma, mas nós vamos ter, com certeza, outro tipo de problemática que eles vão ter que atuar. E o Conselho Tutelar, nós temos 2 conselhos, né? Às vezes as pessoas confundem muito Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, o Conselho Tutelar, o papel dele, ele vai receber todas as denúncias, né? Uma denúncia bem simples, que às vezes, porque quem mais viola o direito da criança e do adolescente é o poder público, por incrível que pareça. Porque se eu vou numa unidade básica de saúde, levar meu filho para consultar no pediatra, e eu não tenho pediatra, ou não tem mais atendimento para o meu filho, e eu simplesmente vou na farmácia, compro um medicamento e levo ele para casa, teve um direito da saúde violado dessa criança. Esses dados não aparecem muito. Então, toda vez que o Conselho Tutelar atua, ele vai fazer um rol de atendimento. Inclusive, tem um programa CIP, que é Sistema de Informações para a Infância e Adolescência. Todo atendimento eles vão colocar nesse sistema. Eles levam até o Conselho Municipal as demandas, né? Olha, esse bimestre nós atendemos tantas crianças vítimas de violência, nós atendemos tantas denúncias do direito à educação infantil, do direito à creche. Então, eles vêm trazer para a gente, né? E o Conselho Municipal, que é o que
delibera política pública, né? Ele fiscaliza e ele delibera por políticas públicas, vai pegar esses dados do Conselho Tutelar e vai falar, opa, acendeu uma luzinha aqui. Né? Tá tendo muitas crianças que estão sendo negligentes, que os pais estão deixando em casa sozinhos. Então, eles vêm trazer para o Conselho Municipal. E o Conselho Municipal tem o papel de, junto com o poder público, resolver a problemática que o Conselho Tutelar trouxe. Então, assim, resumindo bem pequenininho, esse é o papel dos dois conselhos. O Conselho Municipal seria quase como o cérebro das decisões e o Conselho Tutelar ali é o tentáculo que está no contato direto com a população, né? Isso mesmo. E o Conselho Municipal, inclusive, ele tem um papel de deliberar. Ele é composto entre 50% da sociedade civil, né? Tem a voz da sociedade civil bem forte, inclusive, né? Nos conselhos, e 50% do poder público. Então, lá no poder público tem representante da saúde, do esporte, da cultura, da educação, enfim, da assistência, de direitos humanos. Então, lá a gente vai sentar e junto a gente vai pensar em políticas públicas para a infância e adolescente. Ele é um conselho muito rico, né? Ele tem um papel fundamental. E como ele é deliberativo, se o conselho delibera que é necessário que se invista mais na área da saúde, com contratação de profissionais, ou abertura de mais vagas, enfim, o poder público ele é obrigado a acatar. Então, ele tem realmente um papel fundamental. É claro que o Conselho Municipal ele tem que ter uma noção, ele não vai querer trazer o estádio do Corinthians, né? Apesar de vou falar do Grêmio, né? Porque eu sou gremista, né? Para Toledo. Então, ele tem que realmente ponderar, né? Será que a gente consegue? Será que o poder público é papel do poder público do município fazer isso? Entendeu? Se quiser trazer mais estádio, a gente aceita. Conseguimos encher o nosso aqui. A gente, como é setorista de esporte, a gente adora, mas brincadeiras à parte, a gente super agradece e deixa para você fazer um convite aí pro pessoal, pode fazer o seu Eu não vou convite. sair da entrevista sua sem fazer um lembrete, e a gente pede muito para vocês, dos meios de comunicação, né? Você sabe que nós somos uma rede de proteção à criança. E esta rede de proteção à criança, né, tem boas ideias, tem discussões maravilhosas, mas nós também precisamos de investimento. E nós estamos agora, até o dia 30, último dia útil de maio, na campanha ainda de destinação do imposto de renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente já fez fortemente essa campanha em dezembro, né, até o último dia útil de dezembro, mas o contribuinte ainda pode destinar 3%, né, do seu imposto de renda para o Fundo Municipal. É tão simples, porque o próprio sistema já pede a emissão do boleto, né? Se você não tem, às vezes, ideia do quanto que pode, faça, né? Olha, eu vou destinar, não é doar, é destinar, porque o nosso dinheiro fica aqui para as entidades que atendem criança e adolescente no nosso município. Aqui a gente sabe o que é feito com o dinheiro do imposto de renda. A partir do momento que vai para o governo federal, você sabe? Eu não sei. Né? Então, só para entender a importância que é de todo o contribuinte, toda vez que vai declarar seu imposto de renda, ou converse com o seu contador, ou faça uma projeção estimativa aí e destine esse recurso. Para você ter uma ideia, Toledo tem um potencial de reter aqui em Toledo 6 milhões. Né? Olha, gente, 6 milhões, dá até umas estrelinhas no olho, né? O quanto a gente poderia realmente melhorar os trabalhos de atendimento à criança e adolescente. E nós arrecadamos 1 milhão, né, até dezembro. Então, assim, eu não posso sair daqui sem pedir, né, a sensibilidade, porque é uma questão de você ter sensibilidade mesmo, né? Na hora lá, o programinha vem, é só você clicar, gente, é só um cliquezinho, né? Já emite o boleto, você já paga. Então, é uma coisa tão simples, né? E o Conselho Municipal também ele informa, nunca ninguém caiu na malha fina, nunca. Porque às vezes as pessoas falam, vai cair na malha fina. Nunca ninguém caiu na malha fina. Então, o próprio sistema já informa a Receita Federal de quem fez a destinação, tudo certinho, gente. É bem redondinho, é só ter força de boa vontade.
E aos candidatos, né, nossos do Conselho Tutelar, eu desejo boa sorte, a gente está sempre à disposição, se quiser procurar a gente para alguma informação aí, com certeza a gente está à disposição. Antes deles assumirem o trabalho deles, vai ter capacitação, às vezes a pessoa está meio em dúvida, né? Ai, né, será que eu vou dar conta? Eles não vão assumir sem antes serem capacitados. Inês, a gente super agradece o espaço, você ter vindo trazer pra gente um pouquinho sobre isso. A gente sempre tá cobrindo da medida possível, a gente sempre tá trazendo essas informações e a gente super agradece você ter vindo aqui para explicar um pouquinho mais pra gente sobre esse tema. Eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre bom falar um pouco de toda a proteção das nossas crianças e nossos adolescentes. Pessoal, falamos com Inês Escuciato, do Conselho Municipal e Estadual da Defesa da Criança e do Adolescente, um pouquinho sobre a eleição do Conselho Tutelar, que o processo de inscrição termina essa semana. Pessoal, gostou dessa entrevista? Já se inscreve no canal do YouTube, que é esse nível de entrevistas, só entrevistas de alta qualidade que trazem bastante informação para vocês. Também já segue já curte a nossa página lá no Instagram e também no Facebook. Acompanha a gente também no site Toledo News, que sempre está atualizando vocês de tudo que acontece na cidade, tudo que ocorre em Toledo, passa pelo Toledo News. Galera, um abraço e até mais.